Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E você sabe que o nosso programa, às quartas-feiras, é ao vivo e você pode participar através do telefone 3543-6413 e ligar e tirar sua dúvida, fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. Hoje o assunto é muito interessante, muito importante. Eu, como médico, muitas vezes sou arguído, perguntado, né, sobre a questão de medicamentos. Doutor, posso manipular esse medicamento? E às vezes a gente sabe que muita gente tem dúvidas com relação a isso, ou seja, hoje existem os medicamentos sintetizados, né, dentro da alopatia, da indústria farmacêutica, mas existe também ainda essa manipulação com relação aos medicamentos. É sobre isso que nós vamos estar falando e tirando dúvidas hoje com o farmacêutico aqui na cidade, com certeza conhecido de muitos, que é o Gilberto Rodrigues, da farmácia Naturista, juntamente com a sua esposa Solange, mas está só ele aqui hoje com a gente. E ele que vai tirar nossas dúvidas sobre essas questões com relação à manipulação de medicamentos. Gilberto, já então quero agradecer já de início a sua participação, o atendimento ao nosso convite hoje. Boa noite, doutor Liseu, boa noite aos telespectadores da Rede Opinião que nos assistem, que nos dão essa honra. O prazer é meu em estar aqui e poder trazer um pouquinho mais de informações, até a respeito de, muitas vezes, desinformações que ocorrem no âmbito do nosso segmento magistral, e fazendo uma análise junto com o Dr. Liseu a respeito do que é a manipulação hoje no Brasil, do que era antigamente, né, o conceito todo de evolução que atingiu o nosso estágio hoje da farmácia magistral no Brasil. Gilberto, mas antes até de a gente entrar no assunto, eu sempre gosto aqui de assim, levar um pouquinho assim, das pessoas conhecerem o entrevistado, né? E eu sei que você está aqui, pelo menos eu já estou aqui há muitos anos, sei que você está há bem tempo. E eu queria que você contasse, você é ararense, você veio para cá, a farmácia Naturista se abriu logo, chegou depois da formação. Conta um pouquinho da sua trajetória de formação, de vida e até a farmácia nos dias de hoje. A nossa formação, tanto minha quanto da minha mulher, da Solange, junto à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, que é da Unesp, né? Isso já há um bom tempo atrás, e nós estamos aqui em Araras há mais de 20 anos. Me especializei em análises clínicas e homeopatia, e a minha esposa é especializada em dermatologia na área cosmética, ligada à farmácia, e homeopatia também, em fitoterapia, e na área magistral. Portanto, nós estamos com a farmácia Naturista já em Araras há 21 anos, completamos nesse janeiro. Né? 21 anos. E aproveitando até essa colocação que você nos fez, a gente faz assim uma comparação do que foi a farmácia de manipulação anos, ou diremos aí décadas atrás, não diminuindo, menosprezando o valor que foi tão importante para o nosso país naquela época, em relação àquela coisa muito artesanal que era feita, mas que supria as necessidades de populações que nem sempre tinham acesso, e a própria indústria farmacêutica não atingia muitos lugares do país. Então, hoje, é um avanço muito maior, a tecnologia que a gente aborda na farmácia magistral no Brasil hoje, é reconhecida mundialmente, a ponto de países considerados primeiro mundo vêm ao Brasil ver como é que funciona a farmácia magistral, a farmácia manipulação, a tecnologia toda desenvolvida, e levando isso para outros lugares também. Eu achei bastante interessante, Gilberto, essa informação que você disse, que nós, o Brasil, já estamos exportando conhecimento, né, já nessa área da farmácia de manipulação. Achei muito importante até para nós, né, com relação a isso, né, de poder estar já dando aula, né, informando. Né. Mas aproveitando então já o assunto, né, Gilberto, eu queria que então primeiro que você falasse para a gente um medicamento manipulado, né, quer dizer, qual que é a diferença, né, que muitas pessoas ficam na dúvida, né, doutor, pode, não pode, o que é um medicamento manipulado, é confiável? Quais seriam as vantagens da manipulação em si, né? E são várias vantagens. Primeiro que realmente o que diferencia a manipulação de fórmulas, a farmácia tida como magistral, nós somos hoje no Brasil mais de 7 mil farmácias magistrais, que isso significa praticamente cerca de mais de 15 mil profissionais farmacêuticos juntos a essas farmácias, e com um acervo também, um batalhão de outros colaboradores que passam de 40 mil em termos de Brasil.
Então, nós temos uma situação da farmácia magistral, diferenciando da drogaria em si, o fator não só do número de trabalhadores que ali aqui executam a sua profissão, a sua atividade, mas também que foge daqueles padrões que são praticamente engessados, vamos colocar assim, que na drogaria você vai encontrar um medicamento com aquela dosagem X ou Y e não podendo variar tanto assim, quanto muitas vezes o próprio clínico gostaria de prescrever alguma posologia, alguma dose mais adequada, não aquela convencional, de acordo com o que a gente chama de caracteres físico-patológicos do cliente, ou seja, das suas necessidades reais da dose a ser exercida, e conforme o seu biotipo, o seu peso, esse tipo todo de circunstâncias e de fatores que interferem na resposta medicamentosa. Portanto, o diferencial é que ela é personalizada. É feito um medicamento para aquela pessoa. Ela é individualizada. Então, é uma coisa assim muito pessoal. Nós não somos todos iguais. Cada um é um organismo à parte, é um universo diferente, vai responder diferentemente. Vamos enfrentar aí uma série de situações envolvendo a própria parte das alergias, das sensibilidades a determinadas substâncias. Por exemplo, nós usamos na própria indústria farmacêutica, na própria farmácia manipulação, os chamados recipientes, que são aquelas substâncias aparentemente ou que deveriam ser inócuas para levarem o medicamento, né? Seriam assim o veículo que a gente fala. E muitas pessoas são sensíveis ou alérgicas, ou têm uma sensibilidade maior à lactose, por exemplo. É um exemplo que a gente está dando, né? E você poderia usar na manipulação um outro tipo de recipiente que não causasse essa reação medicamentosa alérgica a uma pessoa. E assim como tantos outros de uso tópico, pessoas que não têm uma alergia a géis, cremes, pomadas, determinadas fragrâncias, determinados outros componentes antioxidantes, tudo que podem ser modificados de uma forma mais personalizada. Gilberto, hoje é claro que o fator econômico, preço, é uma coisa que realmente importa para todos nós, porque realmente o consumo hoje, né, de uma família, quer dizer, tem N itens que uma família tem. E é claro, quando chega na hora da doença, na hora da necessidade de um medicamento, sempre existe aquela preocupação. E hoje a gente sabe que, de uma grande maioria dos casos, realmente o medicamento manipulado, ele acaba saindo num preço bem mais acessível, né? Mas a gente vê, então, hoje, os medicamentos de marca, os chamados genéricos também, que ganhou bastante força nos nossos dias, e também os manipulados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão genéricos, manipulados, quer dizer, ainda que... A diferenciação, Sim. Né? A diferença é basicamente até o fator preço. Obviamente que a indústria farmacêutica ela investe muito pesado em pesquisa. Então, para desenvolver um determinado fármaco, um determinado princípio ativo, nós chamamos de um determinado sal, ela investe pesado nessa pesquisa e ela patenteia muitas vezes esse produto. E, obviamente, que ela tem que ter um retorno em função do investimento alto que ela realizou para criar um novo fármaco, ou coisa dessa natureza. E, por isso, existe a chamada lei de patente. E, por um determinado tempo, que é variável de alguns anos, ela explora aquela patente, o que é justo em função do que ela despendeu em termos de recursos, em termos de investimento, para chegar num fármaco que venha trazer um pouco de benefício para a humanidade, por assim dizer. Qual a diferença de um medicamento chamado de ética ou de marca e um genérico? Nenhuma. O de marca, como o nome diz, ele vem com um nome fantasia, né? E o genérico vem com o nome do sal. E o manipulado é praticamente com o nome do sal e que é realizado. Em relação a essa diferença, muitas vezes brutal de preços, às vezes chega a realmente ser muito grande, e até as pessoas às vezes ficam meio desconfiadas, e com razão, pela lógica, como é que pode um medicamento custar 5, 6x e custar 1x, 2x o manipulado, né? E é uma suspeita, uma dúvida justa, aparentemente, mas que cai por terra quando começa a perceber como que é feito um medicamento manipulado, e o fato também que a própria indústria investe pesado não só na produção, na pesquisa, mas também o marketing é muito pesado. É um marketing muito forte no sentido de divulgação, de amostras grátis, e que tudo isso passa a embutir num preço final. Portanto, na manipulação, por ser um produto que vai ser praticamente preparado para aquele cliente, e às vezes até, como sempre, né, na dosagem e na quantidade que ele vai utilizar, e não com sobras, né,
sai um valor realmente muito mais em conta e com toda a garantia científica, metodológica que exige uma farmácia magistral. Gilberto, muitas pessoas às vezes só buscam e procuram uma farmácia de manipulação, assim, achando que quando é produtos, fórmulas para dermatológicas, né, cosmética, né, ou às vezes até nos tratamentos hoje de obesidade, né, isso vamos dizer assim, é uma coisa que você vê no seu dia a dia, quer dizer, essa procura maior dentro desse âmbito de tratamento, ou seja, cosmético, dermatológico e obesidade? Nós estamos vivenciando uma época muito intensa de culto ao corpo, né? Embora a busca em função de melhorar uma qualidade de pele, melhorar o peso, né? Em termos de saúde, tem que se levar muito em consideração. E é o que mais se procura, o que mais se fala em manipulação, normalmente seriam os recursos dermatológicos, né, os chamados cosmecêuticos, diferente do cosmético, o cosmecêutico tem uma ação terapêutica realmente, né? E as chamadas fórmulas de emagrecimento, né? Hoje, com várias modificações, com vários avanços, não só no âmbito químico, mas também nos recursos naturais, os fitoterápicos, de substâncias aprovadas já em termos de pesquisas, com comprovação de eficácia. É lógico que isso tem uma procura bastante intensa, é o que mais se fala, mas de forma alguma toda a especialidade médica, não só o dermatologista, o endocrinologista, mas o cardiologista principalmente, com os medicamentos para pressão, os medicamentos de controle cardíaco, em geral, os diuréticos, todos prescritos e manipulados com toda a garantia, os geriatras, a medicina esportiva, podendo também personalizar recursos terapêuticos para o atleta conforme o seu biotipo. Então, toda a especialidade médica, a urologia, toda ela tem esses recursos disponíveis num acesso muito melhor em termos de investimento, por assim dizer, e preservando toda a qualidade. Antibióticos? Antibióticos, hormônios, tudo adaptado. Na natureza nós temos todas as cabines separadas com pressão negativa, só para antibiótico, só para hormônio. Isso requer um cuidado muito especial. Então, a gente toma esses cuidados de qualidade e sempre procurando fazer treinamentos e cursos, né? Nós somos capacitados pelo curso de qualidade assegurada junto a professores da Unesp de Araraquara, e isso equivaleria praticamente a uma ISO voltada dentro da manipulação, por assim dizer, né? Sim. Olha, já chegaram algumas perguntas, alguns nossos telespectadores já perguntando. Um deles é o João Batista do Belvedere. Às vezes os remédios, Gilberto, os remédios manipulados agridem menos o corpo? Boa pergunta, João. Essa é uma pergunta que muita gente às vezes chega com uma receita e fala, que bom, porque isso aqui vai ser natural, né? Como se tudo manipulado fosse natural. Não é bem assim. As vantagens em relação ao medicamento industrializado é que, como a gente estava colocando agora há pouco, vão se utilizar muito menos conservantes, né? Conservantes adequados para aquele período em que vai se utilizar, e ao invés desse medicamento ter aquela validade de 3, 4, 5 anos, ele passa a ter uma validade pelo período que a pessoa vai usar. Nesse ponto, João, o medicamento manipulado, ele vai ter um efeito melhor de absorção e um efeito menos agressivo ao organismo. Mas se você manipular um atenolol ou comprar um atenolol na drogaria, os efeitos colaterais vão ser os mesmos. Tá? Não tem nenhuma diferença do princípio ativo do sal, atenolol. O atenolol estou citando como um sal qualquer, um exemplo qualquer. Um diclofenaco de sódio, que é o Voltaren, por exemplo, ele agride um pouco o estômago, sem dúvida. Então o diclofenaco vai ser o mesmo. Minimiza-se com o uso de recipientes mais adequados e de um conservante em proporções menores. Outra pergunta aqui é da Terezinha, daqui do centro, e ela pergunta assim, doutor Gilberto, o manipulado tem o mesmo efeito do medicamento normal? Acho que ela quis dizer de marca, né? O de marca. É uma outra dúvida pertinente e que é um prazer estar aqui para poder esclarecer isso. Todo o sal, nós chamamos de sais, ou as substâncias ativas, né, o princípio ativo de qualquer medicamento, todos os sais da manipulação, eles seguem regras rigorosas de preparo, cientificamente reconhecidos,
não só pela Anvisa, porque a maioria dos sais são importados. E como é que funciona essa importação? As distribuidoras importadoras são as mesmas que mandam um princípio ativo para as indústrias. Então, um sal que vem para manipulação é o mesmo que vai para a indústria farmacêutica. Então, está sendo utilizado o mesmo sal com a mesma eficácia. Quando recebemos esse sal na farmácia de manipulação, ele entra em quarentena, entre aspas, não são 40 dias, né? Ele entra numa pequena análise. Primeiro que ele vem com um laudo técnico do país de origem, porque a grande maioria é importada mesmo. Quando esse sal chega no Brasil, ele é refeito um novo laudo técnico pela importadora distribuidora. Ela refaz isso porque tem que estar caracterizado, vamos colocar assim, que seria o DNA daquela substância. E tem que estar dentro daqueles parâmetros para ser aquela substância pura que é importada. Ela aprovou isso, ela manda para a indústria farmacêutica fazer o medicamento de marca ou genérico e para a farmácia magistral o mesmo sal. Com a diferença que quando chega na farmácia magistral, ele entra numa nova análise, que a gente chama de caracteres organolépticos, e fazemos uma nova aferição para ver se está dentro do grau de pureza. Isso envolve densidade, teor de pureza, e cada um que chega, o laudo é revisto, é feito correção, muitas vezes, desse laudo em função de teores diferentes de lotes, para que tenha certeza que quando pesar aquela substância, não se trata de pesar 1 miligrama ou 2 miligramas, e sim fazer uma conferência, um acerto de fator que a gente fala, para que tenha aquela substância no grau de eficácia e prescrita pelo clínico adequadamente naquela concentração. Portanto, é o mesmo sal. Não tem nenhuma diferença em termos de fator de qualidade. Pelo contrário, o rigor na manipulação é muito intenso. Gilberto, até para o nosso telespectador que está em casa ouvindo, eu observei que você falou algumas vezes farmácia magistral. Assim como existe a farmácia de homeopatia, a farmácia genérica, a farmácia magistral é a de manipulação, é isso? Exatamente. Tá, não, só porque eu sei que você citou algumas vezes, então, para que quando ele fala magistral, você está falando da farmácia de manipulação. E a propósito, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre as farmácias homeopáticas, né? Quer dizer, são iguais as farmácias de manipulação? Quer dizer, o medicamento homeopático tem diferença? Existe um conceito, né? Um pouco assim equivocado, mas ficou como sendo, né? Por exemplo, farmácia seria um nome apenas aquele segmento que fizesse a manipulação, que é chamado como farmácia magistral. Tanto é que a nossa associação nacional, que é a ANFARMAG, é a Associação Nacional de Farmácias Magistrais, que são as farmácias de manipulação. E as drogarias seriam aqueles estabelecimentos que vendem um medicamento industrializado pronto, que vem para a prateleira e vende pronto. Então, farmácia teria essa conotação. Alguma diferença entre farmácia magistral, por ser homeopática ou não? Nenhuma. A manipulação homeopática, ela tem apenas uma diferença no sentido de que o profissional farmacêutico tem que ter um título de especialização em farmácia homeopática, em homeopatia, para poder manipular a homeopatia no seu estabelecimento magistral. Então, não basta ser uma farmácia de manipulação para manipular a homeopatia, precisa ter o curso de especialização. Na natureza, nós temos os laboratórios todos separados, só para homeopatia, só para antibióticos, só para hormônios, tudo separadamente. Para os controlados também, que é uma outra coisa que muita gente às vezes desconhece, os psicóticos, tudo, são medicamentos manipuláveis. Né? Então, tudo é manipulação. A homeopatia é um tipo, a diferença é a ação terapêutica e a terapia em si, né? E eu sei que você já até comentou algumas vezes, mas eu quero só para reforçar, com relação ao tipo de matéria-prima utilizada pelas farmácias. É o que você falou, que é o mesmo, né, que vai para os genéricos, para a indústria farmacêutica em geral, né? Sem dúvida, não tem nenhuma diferença. Torno a dizer que o rigor do controle de qualidade junto à manipulação é bastante intenso. A fiscalização na manipulação é feita nos mesmos padrões que a indústria farmacêutica sofre, no sentido de receber essas visitas da Anvisa, né, que é a Vigilância Sanitária em nível federal. Então, nós somos praticamente fiscalizados periodicamente. Temos que cumprir uma série de compromissos que fazem parte das boas normas em manipulação, né?
isso é tudo oficial, no sentido até de controle de todo equipamento que tem na farmácia. A água é terceirizado, isso não pode ser feito no próprio estabelecimento, é feito um controle de qualidade, de pureza da água, não só da água que venha dos nossos equipamentos de osmose, mas também daquelas que vêm da água destilada, no caso, aquela que vem da rua, é enviado para institutos que fazem uma análise todos os meses. O ar-condicionado de todo o estabelecimento, ele está presente em todos os departamentos da manipulação, porque tem que ter uma temperatura adequada, é higienizado também dentro do prazo exigido pela vigilância sanitária. Tudo é muito rigoroso nesse sentido. Então, esse rigor faz com que você tenha a segurança de que o seu medicamento, aquela substância, vai ter atividade como qualquer uma outra da indústria, no caso. Gente, o nosso tempo passa muito rápido e o primeiro bloco já se foi. O Gilberto aqui falando bastante coisa, muitas informações, eu tenho certeza de muita utilidade e esclarecimento para os nossos telespectadores. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o nosso Saúde na TV. Voltamos com o nosso programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. No nosso estúdio está hoje Gilberto Rodrigues, farmacêutico, já conhecido bastante aqui na cidade, há 21 anos aqui, atuando através da farmácia Naturista, aqui no centro, na rua Tiradentes. E já fizemos muitas perguntas, ele esclareceu bastante coisa, mas nós temos aqui, inclusive, já uma pergunta de uma telespectadora, que é a Ana Lúcia, e ela perguntou: doutor Gilberto, em Araras, os preços dos remédios manipulados variam muito de uma farmácia para outra. Por quê? Essa é uma pergunta que normalmente chega até nós também no nosso dia a dia. Tem vários fatores em relação a isso. Em qualquer cidade isso vai acontecer. E existe na farmácia de manipulação um controle de preço, que são fatores que são estabelecidos para determinados sais conforme o tipo do sal. E não existe a situação de ficar estocando sais aí por muito tempo, mesmo porque obedece um período de validade que é bom que ele seja utilizado da maneira mais recente, ou mais imediata, num sentido maior. O que acontece? Muitas vezes nós fazemos uma cotação, adquirimos um sal por um valor, e esse sal vai permanecer na farmácia por 1, 2, 3 meses ou mais, e de repente acontecem mudanças mercadológicas, né? Seja em função da carência desse sal, seja em função do período em que ele deixa de entrar no país, e o preço tem um aumento excessivo, não vou dizer abusivo, mas excessivo em função da carência desse sal, e uma outra farmácia compra justamente nessa alta. Então ela vai ter que fazer um fator muito maior do que aquele que vinha praticando. Então tem discrepâncias às vezes que chegam a ser bastante consideráveis, e é muito justa a pergunta que ela faz, porque chama a atenção. É diferente de uma padronização da indústria, né? Porque esses sais são adquiridos em períodos bem mais curtos pela própria a vantagem de ser preparado de uma maneira mais imediata. Para testar, eu lembro que existe índices de preços na indústria farmacêutica geral dos medicamentos, e na manipulado já tem essa... a gente é regido mais pela disponibilidade do sal e pelo valor em que ele se encontra. E, como eu disse, tem algumas distorções no sentido de, naquele período, comprar um sal num valor em baixa e, de repente, uma semana depois, e que essa farmácia não vai comprar, está com o valor antigo, tinha estoque, né? E uma outra farmácia compra num valor maior ou menor, e dá essas diferenças de preço. Gilberto, uma pergunta que muita gente faz, que às vezes alguns medicamentos, eles vêm preparados numa cápsula só, mas às vezes vêm em duas. A mesma forma. É a mesma forma. Por que isso? É outra coisa que gera muita dúvida e que tecnicamente tem uma resposta e uma explicação bastante simples. Todo insumo, ele, como eu disse, vem um laudo e ele vem com um teor. E muitas vezes essa densidade tem algumas variações. Então tem que se usar um pouquinho mais de determinados princípios ativos, aquela correção que eu havia exposto no outro segmento nosso aqui hoje, tem que usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, às vezes, pode caber numa cápsula só, ou às vezes dobra, né, a dose, quando tem muitos componentes. Então, isso pode acontecer de uma hora para outra, dependendo do lote que chegou, se tem uma densidade maior ou menor. Então, tem que se usar mais ou menos a quantidade do pó. Aproveitando essa oportunidade, esse assunto, é uma outra vantagem na manipulação.
o fato de que muitas vezes o clínico precisa prescrever vários medicamentos para o cliente e ele pode fazer isso numa única fórmula. Ao invés dele adquirir 3, 4 medicamentos diferentes, respeitando-se as interações medicamentosas, desde que sejam compatíveis, colocar tudo numa fórmula só. É mais uma vantagem que a manipulação oferece. Ok. Gilberto, a gente sabe que os medicamentos eles têm uma absorção e uma atuação no organismo. Muita gente me pergunta, né, quer dizer, esse questionamento, se o manipulado ele vai ter a mesma absorção, a homogeneidade que o fabricado na indústria farmacêutica? A boa prática em manipulação, a partir do momento que a manipulação não é misturar isso com aquilo, fazer como se muitas vezes se pensa, né? Existe todo um processo, vários passos, né? Desde a pesagem, tudo isso é computadorizado, tudo isso passa por várias etapas de controle, tudo assim, cada um que fez uma parte é assinado numa guia de produção daquela fórmula, isso é armazenado, é guardado essa guia, esse documento por 5 anos na farmácia. Então o que acontece? Quando está tudo prontinho, ao invés de ir para a cápsula, né, encapsular, já que está o produto pronto, aquela fórmula está pronta, ela passa por um processo de micronização. E esse processo de micronização faz com que as partículas diminuam sensivelmente. Isso vai favorecer muito a absorção e o efeito do medicamento. Isso é muito importante, principalmente nos medicamentos cardíacos, né, os medicamentos para pressão alta, os antibióticos, para que tenham absorção adequada, e o principal, os hormônios, que são micro realmente, né? Os hormônios usam-se em quantidades ínfimas. Por isso que nós temos cabines de pressão negativa que não deixa ficar nenhuma partícula para que não ocorra aquela situação de reação cruzada. O que é isso? Os hormônios podem ficar um pouco no ar. Então, uma proteção a mais, não só para o operador, para a operadora dentro da cabine, mas também para que aquilo, quando você for preparar uma nova fórmula, aquilo não deposite, não caia nessa fórmula. E pouco que caia de um hormônio, por exemplo, em outra cápsula, pode provocar problemas hormonais em quem está consumindo. Eu sei que o Gilberto, inclusive, trouxe para nós algumas imagens até do como é que é o laboratório, né, hoje, moderno, com essa tecnologia e tudo. Mas antes, Gilberto, eu queria fazer uma pergunta, porque realmente, assim, eu vejo isso no dia a dia, no consultório, doutor, eu tomei tal remédio, o original, que eles dizem, o de marca, né, e fez efeito. Mas eu quis optar pelo manipulado, mais barato, não teve o mesmo efeito. Eu sei, e a gente vê na mídia aí, que mesmo as indústrias, os laboratórios farmacêuticos de marcas aí, vez ou outra, tem algum tipo de não estarem fabricando de forma adequada. Acredito também que na farmácia de manipulação, do genérico, não é diferente. Quer dizer, existem as boas farmácias que são idôneas, que têm a responsabilidade de fazer, e aquelas que eventualmente podem também não fazer a coisa direitinho. Isso também acontece, né? Na indústria farmacêutica em geral. É uma pergunta cheia da resposta. Sim. Já, né? Porque é uma situação bastante clara. Mas existem outros interferentes que não só da qualidade medicamentosa. Como você mesmo afirmou, e eu ouço várias vezes colegas clínicos, colegas da sua área, colocando essa situação e até tendo já um feedback, um retorno de alguns medicamentos industrializados, sendo genéricos ou não, porque não tem essa história que o genérico é ruim, não é isso, né? Sendo ou não alguns de marca até que sem eficácia. Né? Isso vai envolver até essa micronização que nós colocamos, esse cuidado todo no preparo, né? Então, o rigor na manipulação, a gente pode garantir que ele é muito intenso. Ok, e quase já no finalzinho do nosso tempo aqui, Gilberto, a importância, então, realmente, hoje, da farmácia manipulação do ponto de vista social e econômico. O que você tem a dizer para a gente? Veja você, essa interação, por exemplo, farmácia-clínico, né? É um canal aberto que o próprio clínico pode interagir com o farmacêutico, trocando ideias em relação a doses, né? Personalizar dose. Você vai encontrar um medicamento, por exemplo, que tenha 1 miligrama e 2 miligramas na drogaria, mas ele precisa tomar meio.
né? Como é que faz isso? Então usa aquele artifício de cortar. Por mais que tenha um aparelhinho que corte isso daí, tem uma pesquisa científica dando claramente resultados de que ou sobra um pouco em um ou falta no outro. Fora o fato de ficar um pouquinho mais áspera ou pontiaguda, alguns pontos que podem agredir o esôfago, né, ao ingerir um medicamento que já não esteja tão adequado para a ingestão, e de uma maneira física, né? Então você pode fazer uma coisa personalizada. Se tem só de 1 e de 2 miligramas e precisa de meio, fazer uma cápsula com meio miligrama. Então, socialmente, além de ter esse fator social, de poder oferecer um produto com garantia, com segurança, com eficácia e com um dispêndio, com um investimento muito menor do que seria no convencional, existe essa interação no sentido de buscar um resultado melhor, né, individualmente. Okay. Esse canal aberto em si, né? Ok. E para fechar, então, nós queremos mostrar a farmácia e que o Gilberto falasse um pouquinho sobre lá as instalações e essas questões de qualidade. O Gilberto, pode então estar descrevendo aí, na Rua Tiradentes, qual é o número lá? 154. O telefone vocês estão vendo lá já, 3351-1250, né? 1250 e 3541-1260. Nós mantivemos aí um ar bastante bucólico, né, colonial, em homenagem até às farmácias magistrais antigamente. Se puder ir passando as outras imagens. Aqui nós temos uma vista parcial das cabines separadas. Por favor, pode passar. A nossa área de atendimento. A próxima. Aqui, só uma pausinha aqui. Essas cabines aqui, eu estou me referindo, a da esquerda é uma cabine apenas de antibióticos e a da esquerda é de hormônios. O que nós fazemos, o que a gente está mostrando aqui, aquela luz acesa, aquilo é uma capela de alta tecnologia e, como vê, tem um exaustor ali em cima. Isso impede que qualquer partícula fique suspensa ali e, por mais que o operador esteja com óculos, com touca, com luva, e a absorção de alguns fármacos se opera pela própria pele também, né, e inalação, essas micropartículas são postas para fora através de um filtro de alta tecnologia chamado filtro EPA, e que digitalmente ele nos dá um alarme, um sinal de quando esse filtro precisa ser trocado. Então ali nós temos uma cabine de pressão negativa, o que significa que não há nenhuma substância, nenhuma partícula suspensa no ar. E com uma temperatura adequada, através de ar-condicionado e com exaustão, garantindo que ali não só o operador, mas toda a formulação não sofre qualquer interferente em relação a outra substância que foi ali preparada. Não tem impurezas ali, né? Não tem impurezas. Ok. Próximo? Era a nossa de atendimento, por favor, para passar a próxima também. Mais para conhecer ali a área mais atendimento na frente. E a manipulação, como você colocou, homeopatia e manipulação, as formas alopáticas, hormônios antibióticos controlados, pressão, todos eles, os fitoterápicos, né? Os fitoterápicos, esses recursos que estão vindo forte aí com aprovações da Anvisa de vários princípios ativos, já sendo utilizados por toda a classe médica, recorrendo às chamadas plantas medicinais já reconhecidas pela própria Anvisa. Ok. Gilberto, quero te agradecer muito, realmente a entrevista foi muito gostosa, muito elucidadora com relação a informações com relação ao medicamento, ao manipulado. Tenho certeza que o pessoal em casa gostou. E eu quero deixar já um convite para uma próxima oportunidade de você estar aqui voltando a falar um pouquinho mais para a gente sobre a manipulação. O prazer foi meu, agradeço o convite e agradeço a todos aqueles que nos deram a oportunidade de responder algumas questões que interagiram conosco aqui nessa noite, que ligaram aqui à Rede Opinião. E estarei sempre à disposição, não só aqui, como no nosso estabelecimento também, tanto eu quanto a minha esposa, a Solange, farmacêutica também, que com muitos recursos para poder trazer muita informação. Então, Farmácia Naturista, Rua Tiradentes, número? 154. 154 da Rua Tiradentes. Então, se você quiser visitar, conhecer, adquirir algum medicamento lá, o Gilberto estará lá com a esposa. Gente, muito obrigado pela audiência. Nosso programa hoje é ao vivo. Sábado, às 18 horas, tem a reprise desse. Você gostou? Quer ouvir de novo? Quer entender algumas coisas? Sábado, às 18 horas. E quarta-feira que vem, às 20 horas, um novo programa, uma nova entrevista, para que você possa estar melhorando a sua qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.